A paz do Senhor. Eu estou aqui. Povo abençoado que assiste, que me acompanha, que me segue no YouTube, no Facebook. Eu estou aqui para transmitir um estudo muito importante. Era para ser ao vivo, mas o Espírito Santo me direcionou para que eu fizesse sem ser ao vivo, para que eu pudesse fazer edições desse vídeo, para poder colocar imagem. Vou precisar com certeza virar para aparecer esse quadro certinho para vocês, virar ele lá no editor. Mas eu quero que você preste bem atenção. Pega a sua Bíblia, pega um caderno e pega uma caneta. Você tem que anotar hoje, você precisa, para você entender. É um tema complexo, mas você precisa aprender ele. O Espírito Santo vai trazer uma iluminação para sua vida que você nunca teve até hoje. Você vai entender coisas que estão na carta de Paulo que você nunca entendeu até hoje. Venha ser edificado, venha crescer comigo na graça e no conhecimento. Venha aprender algo que você nunca viu ninguém falar, provavelmente. Creio eu, que você nunca viu falar desta forma. Quero que você venha aprender comigo um assunto muito importante, muito complexo da Bíblia Sagrada, um tema muito importante que é precioso para as nossas vidas espirituais. Sim, parece algo sem interesse, né? Algo que não precisa mais, mas você precisa aprender isso, porque isso vai te ajudar a ver se como que você está, a sua vida, se você está faltando algo da palavra para você obedecer, algo que você não entendia antes. E não tenha medo. Eu estou aqui com você, Deus está com você, o Espírito Santo está com você, Jesus está com você. E só assista esse vídeo se você estiver pronto para ir até o final e para estudar comigo. Você vai aprender coisas novas. Se não conseguir assistir tudo, assiste um pouco, separa um dia da semana e lá e vai no outro dia da semana e vai lá e estuda um pouquinho, separa outro dia, vai lá e estuda mais um pouquinho, vai parando, marca, eu parei nos 20 minutos, meia hora e vai estudando aos poucos e vai até o fim. Estuda comigo. Você não vai se arrepender. É sério. Você precisa saber disso. Tem muita gente que não sabe. Conhecer a verdade é muito importante. Eu até hoje tenho vivido coisas novas com o Senhor, mas tudo que eu recebo eu confiro na Bíblia Sagrada. E Ele me ilumina, me dá a interpretação, me dá aquilo que eu preciso entender. E teve muita coisa que eu cresci que eu achava que era de um jeito e o Espírito Santo me mostrou que não era daquela forma. Às vezes as pessoas leem o texto sem o contexto ou não conferem outras coisas. A Bíblia, ela é maravilhosa e ela tem que ser estudada de ponta a ponta. O que você não entende, às vezes, lá na frente, você só vai entender se você conhecer lá atrás. O passado, o presente e o futuro se encaixam um no outro. E assim nós compreendemos a palavra. Antigo Testamento mais Novo. Perfeição. Perfeição de Deus. Venha comigo. Venha ser edificado. Venha mergulhar nessa viagem comigo. Dentro das Escrituras. Lei de Deus versus lei de Moisés. O que é isso? O que isso tem a ver? Letícia, não tem mais lei. Não tem mais lei? Você sabe do que eu estou falando? Não matar não é mais pecado. Não furtar não é mais pecado. Não adulterar não é mais pecado. Adorar outros deuses não é mais pecado. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada? De uma forma que você nunca viu. Incrível, eu vou te ajudar a entender o que você nunca entendeu até hoje. Vamos lá. Aqui nesse quadro, eu escrevi aqui desse lado, Lei de Moisés. A Lei de Moisés, na Bíblia, infelizmente, várias partes, principalmente na carta de Paulo, quando fala lei, ele às vezes não é específico, ele só fala lei. E a gente tem que descobrir, através do contexto e conhecendo toda a Bíblia Sagrada, se é a lei de Moisés, quando ele fala no sentido de Torá, porque para os judeus, falar a lei de Moisés está falando da Torá, os 5 livros, o Pentateuco, escrito por Moisés. E lei de Moisés também, ordenanças. E também é chamado de cerimonial. Por que cerimonial? A gente chama ela de cerimonial porque contém as cerimônias, os sacrifícios, né? Que eram feitos, que eram sombras do que viria. Cristo. Eles voltavam para Cristo, que ia vir morrer no nosso lugar. Porque o sangue dos bodes, dos cordeiros, não purificavam. Não podiam apagar os pecados do homem. Só o sangue de Cristo poderia, de uma vez, apagar o pecado da humanidade. Daqueles que verdadeiramente vão buscá-lo, né? As pessoas falam da humanidade inteira, mas no sentido daqueles que vão crer. Deus amou muito de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Não aquele que nele não crê. Aquele que nele não crê não será alcançado, porque não crê. E ele já está condenado pela palavra de a Bíblia Sagrada. Então, ordenança cerimonial, julgo de escravidão.
Jugo de escravidão. A lei de Moisés é chamada de jugo de escravidão. Quando eu digo lei de Moisés, eu estou dizendo da Torá. Estou dizendo a lei de Moisés como a lei que continha os sacrifícios. Falava que o povo tinha que fazer sacrifícios, né? Para salvação. As festividades cerimoniais, nós vamos falar tudo isso sobre isso. Você vai entender hoje. Lei de Moisés versus lei de Deus. Eu comecei hoje pela lei de Moisés, que você conheça e saiba discernir, separar a Bíblia Sagrada. Isso é muito difícil e complexo, muita gente não sabe separar. E aonde está as leis de Moisés, estão ou dizem que é a lei de Deus. E fazem uma confusão enorme e jogam a lei de Deus dentro do lixo. Essa é a verdade. Glória a Deus. Vamos lá, pegou a sua Bíblia? Anotou? Se você quiser anotar o que eu falei, anote aí. Glória a Deus. Eu vou usar o meu celular online também para me auxiliar, pra gente ser mais rápido. A minha Bíblia online. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Nós vamos aprender sobre a lei de Moisés no sentido cerimonial. Ela também é considerada na Bíblia como, é chamada também o livro da lei de Moisés, ou livro da lei de Deus. Sim, eles chamam o livro da lei de Deus, mas ali, porque é Deus que orientou, né? Deu as orientações tudo, mas quem escreveu o livro da lei de Deus foi Moisés. Vocês entendem? Por isso que há uma confusão. E eu entendo. Todos que confundiram até aqui. Mas você tem a oportunidade de ser iluminado através desse vídeo, de aprender comigo. Você não precisa se desesperar depois que aprender. Apenas continue estudando, peça a direção do Espírito Santo para que você venha viver algo que ainda às vezes te falta. Vamos lá? Deus, Ele está com você. Eu tinha coisas que eu não sabia, mas o Senhor estava comigo. O Senhor me usava, me abençoava. E Ele foi clareando o meu entendimento. Assim é com você. O Senhor não te deixa. Ele continua te usando. Ele continua te usando, te abençoando, mesmo que você ainda, às vezes, como eu, não tenha a iluminação completa de certas coisas. Mas o Senhor vai te dar uma iluminação abençoada, maravilhosa hoje. Fica nesse vídeo comigo, por favor, não sai. Vamos ler o texto básico aqui que eu marquei. Colossenses 2,14. Sabe o que diz Colossenses 2,14? Presta bem atenção. Havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Glória a Deus, aleluias. Então a lei mosaica que tratava das cerimônias, a lei de Moisés, foi cravada na cruz, porque ela era contrária a nós. Imagina se nós tivéssemos que ficar sacrificando os coitados dos animais para perdoar, para abrandar a ira de Deus, né? Para que o bode levasse os nossos pecados, etc. Igual que tá lá no Levítico, eu tô falando assim, porque eu vou detalhar também para complicar a sua vida. Eu só quero que você entenda, porque você precisa entender. Então, eu anotei algumas coisas aqui e vou dar uma lida. A lei cerimonial era uma forma do culto israelita, a nação monoteísta, e tinha que constituir sacrifícios, circuncisão. Quem guardava a lei de Moisés precisava ser circuncidado. Você já sabe o que significa isso. As diversas solenidades, festa da lua nova, Pentecoste, festa da Páscoa, festa da lua, festa da Páscoa, e tinha outros também, da colheita, etc. Depois nós vamos ver isso. Tendo como base o sacerdócio levítico. Os levitas, né, trabalhavam no templo. O objetivo dessa lei era ensinar através do seu ritualismo, simbolicamente, o plano redentor, cuja imagem real é Cristo. Tal lei era sombra, e por isso transferia para a realidade de Cristo. E todos os sacrifícios feitos para perdoar pecado eram símbolos do sacrifício de Jesus, que transferia para a cruz toda a responsabilidade. O peso de todas as culpas passadas, presentes e futuras recaíam sobre o Filho de Deus. Glória a Deus. Por que foi ordenada a lei cerimonial e até quando permaneceria em vigor? Vamos ver até quando foi ordenada a lei mosaica, a lei cerimonial, a lei que continha mandamentos em ordenanças, né, em forma de ordenanças. Gálatas 3, 19, 24. Vamos ver o que lê Gálatas. Gálatas 3, 19. Vamos ver o que diz. Logo, para que é a lei? Que lei é que ele está falando? Ele não está especificando. Esse é o problema. Pedro foi bem claro. Paulo escreveu coisas
que os inconstantes e outros distorcem para a sua própria perdição. Paulo escreveu de acordo com a sua própria sabedoria. Então, por isso que é difícil de entender algumas coisas na carta de Paulo. O povo distorce e continua distorcendo até hoje. Mas eu vou te ajudar. Logo, para que a lei? Que lei aqui está falando? A lei que continha os sacrifícios para o perdão dos pecados. Foi acrescentado por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenado por meio de anjo pela mão de um mediador. Versículo 24. De modo que a lei tornou-se aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fossemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Está falando da lei mosaica, não da lei de Deus. Muita gente usa isso aqui para falar que a lei de Deus foi abolida, que a lei do Senhor, a lei dos mandamentos, né, dos mandamentos, a lei moral da Bíblia Sagrada foi cancelada, mas não, essa lei aqui está falando da lei mosaica no sentido do sacrifício. A lei que foi escrita por Moisés e não a lei que foi escrita por Deus. Vocês vão entender isso mais pra frente. Presta bem atenção. Mas cuidado. Sinceramente mesmo, em amor, em fé, muitos líderes, muitos pastores, muitas pessoas, missionários, ensinam isso. Que a lei de Deus foi cancelada. Usam isso aqui para dizer que a lei do Senhor foi cancelada. Né, e aí colocam todos em erro, mas eles também têm erro, mas sem querer, e o Senhor vê o coração deles e sabe que eles não estão fazendo isso por maldade, que é complexo essa parte, precisa de muito estudo, precisa de busca, mas tem gente também que o Senhor quer falar, mas tá com o coração duro, não quer aprender, não quer saber a verdade não, se saber fica nervoso, torce o nariz, fica revoltado, sai de pé e finge que não soube nada, porque tem medo. Tem medo de ser cobrado, mas vai ser cobrado de qualquer jeito. Cobrado porque não quis aprender, cobrado porque não quis receber a iluminação de Deus, porque recebeu e fingiu que não recebeu, não quis entender. Temos que ser igual os bereanos, na Bíblia eles são elogiados porque eles conferiam as escrituras. Vamos lá? Glória a Deus, aleluia. Em que consistia a lei mosaica? Efésios 2,15. Efésios 2,15, irmãos. Efésios 2,15 depois de Gálatas. Eu tô vendo aqui para ser mais rápido, para não ficar um vídeo tão gigante. Porque já é muita coisa que ele fala. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças. Ele consistia em ordenanças. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em seu corpo, tendo por ela matado a inimizade. Tá. Glória a Deus. No princípio do cristianismo, houve tendência em conservar essas ordenanças cerimoniais? Houve, irmãos. Houve. Atos 15, 1, 10, se você ler na sua Bíblia, vai ver que o povo, judeus, queriam continuar. Atos 15, 1, 10. Você pode marcar e ler na sua Bíblia sozinho. Não vou ler essas partes agora. Atos 15, 1 a 10. E Gálatas 3, versículo 2, 4, versículo 9 a 10. Depois eu vou ler outros versículos, vou pegar a Bíblia, aí eu vou usar a minha Bíblia, que eu anotei, pintei tudo. O povo queria continuar circuncidando. Tanto que você vê Paulo pegando lá Timóteo, circuncidando ele. Paulo também indo lá rapar a cabeça, fazer algumas coisas, porque para evitar problema com os judeus, ele tentou fazer de tudo, né, para ganhar os judeus. Mas ele dizia que não era para continuar as ordenanças, porque se você continuasse na lei lá do sacrifício, né, das ordenanças, das festividades, fazendo as festas do Nova, etc., eles estariam negando o sacrifício de Cristo. Era como se dissesse que pelas obras da lei mosaica, eles iam ser justificados e salvos. Fazendo os rituais lá, cerimônias, eles queriam continuar circuncidando o povo, né? As crianças queriam continuar tudo no mesmo embalo lá, sacrificando os animais, oferecendo as ofertas, né? E seguindo os rituais, comendo lá as ervas amargas, coisas da Páscoa, fazendo tudo da forma, né, que eles tinham sido ensinados desde o Antigo Testamento. Então, eles queriam continuar nas obras da lei mosaica. E aí que tá o problema, que pelas obras da lei, foi bem claro, não seremos justificados. Que lei que tá falando? A lei mosaica, mas sim pelo sangue de Cristo, que é verdadeiro. Depois nós vamos ler em Hebreus 9, vou explicar para vocês certinho. Vamos lá. Qual a decisão do presbitério de Jerusalém acerca das práticas cerimoniais? Atos 15, 28, 29. Atos 15, 28, 29. Glória a Deus.
Porque pareceu bem, o Espírito Santo não vos impor maior encargo. Além dessas coisas, graças a Deus, que vos apreciai das coisas sacrificadas aos ídolos, porque isso estava lá na lei mosaica, do sangue, da carne sufocada, da prostituição, dessas coisas farei bem de vos guardar, bem vos vá. Mas aqui não falou que as outras práticas cerimoniais eram necessárias, tá bom? Aqui lei refere Paulo chamando-a de cédula de ordenança. Colossenses 2,14, a gente já leu no início, né? Que lei? A lei mosaica, a lei cerimonial, que era escrito de dívida, que era contrária a nós, e tirou cravando na cruz. Esta lei que foi cravada na cruz. As pessoas falam o contrário, gente. Falam que todos os mandamentos, tudo que tá lá, na Levítico, Êxodo, Deuteronômio, foi tudo cravado na cruz. Não é assim, não. Não é assim. Senão, você e eu poderíamos pecar à vontade. Eu poder não matar, não roubar. Como que a gente sabe que é pecado se não tiver uma lei que nos mostra que é pecado? Não é? Paulo foi bem claro. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Eu vou pegar no Hebreus 9, 22. Não ia ler Hebreus agora não, mas eu senti. Agora eu vou pegar a minha Bíblia. Hebreus 9, 22. Vamos lá. Hebreus 9, 22. Sim, a minha Bíblia é toda arriscada, gente. Eu estudo a palavra primeiro. Eu sempre quis estudar para não ser enganada e para conferir tudo que eu escutava. Eu busquei o Senhor ajuda para entender muita coisa que às vezes eu falava, peraí, se tá falando aqui assim, aí os outros falam que não, mas Jesus disse que fez sim. Se ele fez sim, ele não pode ter não feito. Então, era coisas contraditórias que as pessoas às vezes não percebem. Elas falam algo, mas Jesus disse o contrário daquilo e elas não percebem. Por causa de um versículo que elas isolam e elas não sabem nem de que lei tá falando e aí fazem uma bagunça. Vamos lá, 9. Ora, qual que é a primeira aliança? Alguns dizem que a primeira aliança é os mandamentos, 10 mandamentos. Aonde tiraram isso? Gente, nada a ver. Ora, a primeira aliança, Hebreus 9, se quiser acompanhar comigo, versículo 1 e 2 está começando. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então, ela tinha preceitos de serviço sagrado e o santuário terrestre. Agora, eu quero ler para você a continuação, lá no versículo 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. De uma vez por todas, o Senhor expiou os nossos pecados. E tem gente aí que ainda fica falando que Jesus está espiando até hoje. Uma religião aí, mas eu não vou falar mal de ninguém, não. Não tô aqui pra falar mal de ninguém, eu tô aqui pra falar da palavra, gente. Vamos lá. Portanto, o sangue de bode de touro e cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados o santifica quanto à purificação da carne. Se isso, né, o santificava naquele tempo, né, purificava o povo jogando sangue neles. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele é o mediador da nova aliança, a fim que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança que eles têm sido chamados. Glória a Deus. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. A primeira aliança é a lei mosaica, não dos mandamentos. A lei escrita por Moisés no livro da lei de Deus. Tá? A lei que continha cerimônias, rituais, sacrifícios, festividades, solenidades, né? Que tinha que guardar dias e meses e anos. Estou falando da parte cerimonial, presta bem atenção para você não correr o risco de sair falando errado, ou de aprender errado, ou de entender errado. Este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Então a nova aliança é a graça, é o sangue de Cristo. Acabou, não precisa sacrifício, não precisa solenidade, não precisa festividade. O que era sombra, que apontava para Cristo, que serviu de aio até Cristo, foi cravada na cruz, cancelou. Acabou, né? E aqui, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Que lei? A lei mosaica, a lei escrita no livro lá da lei de Deus, chamado livro da lei de Deus. A lei escrita por Moisés em papiro. Vamos saber tudo isso já. Então vocês já entenderam qual aliança foi cancelada e qual que é a nova aliança. Tá bom?
A gente fala assim, a antiga aliança, não sei o que você tá falando, é da antiga. Eu falei, que antiga aliança? A antiga aliança, a lei mosaica, o que isso aqui? E que não matarás tem a ver com a antiga aliança? Ah, não matarás, isso já é a lei moral, reflete o caráter de Deus, a lei do Senhor, a lei de Deus que tem mandamentos, não estou falando ordenanças, mandamentos, você vai entender. Foi escrita pelo próprio Deus, e é eterno, Deus é eterno, Ele mesmo escreveu para mostrar que Ele é eterno, aquilo que Ele faz, Ele é eterno, e Ele diz que a lei, tem uma lei ali, Paulo diz que é santa, justa e boa, assim como Deus é santo, justo e bom, reflete o caráter de Deus. Como a gente vai dizer que é uma lei contrária a nós? Se Paulo diz de uma lei que é contrária a nós, depois diz uma lei santa, justa e boa, então significa que essas duas, elas não são a mesma. Você tem que ver. Tem uma lei que é chamada de lei da liberdade, outra é jugo de escravidão. Como que uma coisa que é lei da liberdade pode ser chamada de jugo da escravidão? Aí o povo pega tudo e junta. E é a mesma coisa. Não tem como ser a mesma coisa, gente. Isso também é questão de português. Mas vamos lá, vamos continuar. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Eu já li aqui. Quando foi abrogada e suprimida. Na morte de Jesus, nós sabemos que a lei cerimonial foi cancelada. Por que ela foi cancelada? Nós já sabemos, né? Que o sangue de Cristo já expiou tudo. Mas vamos ler. Eu marquei aqui. Hebreus. Eu quero ler com você Hebreus. Hebreus antes de Tiago. Hebreus 7. Vamos ver o que diz Hebreus 7, 11. 11 diz assim: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, pois sobre este povo recebeu a lei, que necessidade ainda havia que outros sacerdotes se levantassem, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente também faz mudança da lei. 18. Pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoa, e dessa sorte é introduzida a melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Amém. Então o sacerdócio levítico foi mudado, o véu do templo se rasgou, não precisamos mais, né? Não precisamos mais dos levitas, quando falo levita, sacerdócio levítico, de um sacerdote para estar lá intercedendo por nós, né? Fazendo oferta para expiar os nossos pecados. Amém. Vamos lá. O que eu quero falar para vocês agora é que essa lei mosaica, ela tinha algo interessante. E eu vou colocar a imagem para você ver. Quais eram as festividades, sábados, cerimoniais que estabelecia essa lei mosaica? Você sabia que existia sábados cerimoniais na Bíblia? Não, você não sabia disso, tem gente que não sabe. E você sabia que eles são chamados de seus sábados? Eu vou pôr uma imagem aí. Agora para você ver onde está escrito seus sábados na Bíblia. Você anota aí esses versículos, tira print agora. Vocês já viram aí a imagem, né? Pronto. Então, seus sábados. Você sabia que tinha isso? Não tô falando do sábado da semana, não. Não tô falando do sétimo dia, do sábado. Tem domingo, primeiro dia, segundo dia, terça, quarta, quinta, sexto dia. Sábado é considerado o sétimo dia da semana. Não tô falando do dia da semana. Isso mesmo que você ouviu. Presta bem atenção, fica comigo, não saia do vídeo. Nós chamamos de sábados cerimoniais, que é o mais certo, porque eram sábados da lei mosaica. Mas não da semana. Podiam cair na quarta, na terça, na quinta, na sexta, no domingo. Podiam cair em qualquer dia. E sabe o que eram chamados de sábados cerimoniais? Ou melhor, são chamados aí por Deus como seus sábados. Aí Deus fala, seus sábados. Não era o dele, seus sábados. É a Páscoa, o encerramento dos asmos, o Pentecoste, ou Festa das Semanas, Festa das Trombetas, ou Memória de Jubilação, Dia da Expiação, Festa da Colheita dos Tabernáculos, Oitava dos Tabernáculos do Grande Dia. Eu vou tirar uma foto, vou postar a imagem aí. Tem todos os versículos, para que você possa... No livro de Levítico 23, você vai ler e vai ver todas essas solenidades que eram parte da lei mosaica, que nós não comemoramos, nós não fazemos mais isso. Glória a Deus por isso, né? O povo lá de Israel fazia, né? O povo judeu da época de Cristo. Mas depois acabou. Eles queriam continuar, mas Paulo as alertou que não precisava mais. Eu vou colocar a imagem aí para vocês. Olhem aí.
Você pode olhar na sua Bíblia em Levítico 23 e conferir tudo que está aí. Tá bom? Por que a gente chama de sábado cerimonial? Ou por que Deus chamava de seus sábados? Porque esses dias eles eram igualmente parecidos em algo com o sábado da semana. Como assim, irmã Letícia? Em Gênesis 2, você pode ler na sua Bíblia que Deus, Gênesis 2, eu coloquei Hebreus 2 aqui, gente. Gênesis 2, vamos lá. Versículo 2 e 3. Vamos começar um. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º, aqui, completado a sua obra, vírgula, no dia 7º, tem um erro aí de português, infelizmente, na hora de traduzir a minha Bíblia textual já vem corretinha, certinha, porque ela é mais parecida com o original. Mas algumas coisas, sinônimo, vírgula, eles colocaram algumas partes na Bíblia errado, porque a Bíblia não foi feita com pontuação. Vocês sabiam disso? Hebraico, quando ela foi escrita no original, ela não tinha pontuação. E depois quem traduziu, foi passando para os idiomas, teve que adivinhar onde que tinha que pôr a pontuação. E você sabe que uma vírgula fora do lugar acaba tudo. E aqui, havendo Deus completado a sua obra, vírgula, no dia 7º, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Porque se ele fez a obra no dia 7, não tem como falar que ele descansou. Então, esse é o erro. Na minha Bíblia está certo. Abençoou Deus o 7º dia, o santificou, porque nele descansou toda a sua obra que criaram e fizeram. A partir daqui, no tempo da criação, acabou a criação, antes de haver judeu, antes de haver israelita, antes de deserto, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou qualquer coisa que alguém possa dizer, o sábado foi abençoado, santificado por Deus, instituído ali. Harabá, Surianda, Lamanai, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. E os sábados cerimoniais, chamados de seus sábados, eram como se fosse algo parecido com esse dia, porque nesse dia o povo descansava. Antes da lei lá dos mandamentos, lá tá nos mandamentos como lembra-te do sábado para santificar. O quarto mandamento da lei de Deus em Êxodo 20. Tá, lembra-te. Antes disso, o povo já sabia que tinha, tanto que tem uma parte em Êxodo bem clara lá que eu tava mandando o povo guardar. O povo sabia, mas no Egito eles não estavam guardando, eles eram escravos, eles não conseguiam cumprir os mandamentos do Senhor direito. Não, lá eles não tinham liberdade para fazer, tinha que trabalhar todo dia, lá era uma... E aí o que acontece? Isso aqui já existia, na lei entrou só como lembrete. Harabá, Surianda, Lamanai, glória a Deus. Harabá, Surianda, Lamanai. Santo é o teu nome. Não saia desse vídeo, não se assuste do que eu tô falando, calma. Não é também o que você está pensando, presta atenção, vamos continuar a palavra. Vamos continuar. E então, abençoou Deus o 7º dia, santificou. Então, assim como no dia semanal eles descansavam, não faziam trabalho nenhum, nos sábados cerimoniais, Levítico 23, deixa eu achar um aqui, vou ler um pelo menos, né? Nas festas solenidades que nós chamamos de sábados cerimoniais, que eram chamados de seus sábados, os quais em Oséias 2:11, né, fala que seus sábados seriam cancelados e as festas de lua nova, né, seriam cancelados por Cristo na cruz. Já tinha a profecia, já tinha a promessa. Esses sábados foi cancelado, olha que lindo. Vamos lá ver em Levítico 23. Levítico 23, versículo 7. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Aqui tá falando da Páscoa. E se você olhar Levítico 23, tudo que eu coloquei na imagem aí, se você tirou uma print, salvou a imagem e conferir, você vai ver que nenhum dessas solenidades, no dia dessas festas, dessas solenidades, desses rituais, não fazia trabalho nenhum. Era como se fosse para eles um sábado, entendeu? Podia cair na segunda, na terça. Tinha também o ano sabático, né, de 7 anos, a terra não plantavam, né, não colhiam, a terra descansava. Né? Glória a Deus, aleluia. Então, esses dias é chamado de seus sábados na Bíblia. Mas existe meu sábado? Sim, olha aí a imagem, a diferença, para você ver que existe 2 tipos de sábado na Bíblia. Viu? Existe os seus sábados, que é o da lei cerimonial, e os meus sábados, que é o sábado lá após o término da criação do homem, criação do mundo. Isso é muito... E muita gente não sabe e faz confusão disso. Acha que todo sábado que está na Bíblia é o sábado da semana. E ponto, finalizou. Não é dessa forma, gente. Precisamos estudar a palavra. Glória a Deus. Nós estamos estudando, né?
estudando a lei cerimonial. Como que eu posso provar a você que as festividades, as solenidades também eram consideradas como um sábado, que eram chamadas de sábado? Por que nós chamamos, né, de sábados cerimoniais, devemos chamar? Eu vou mostrar para você que era chamado o dia da expiação quando ocorria. Levítico 23, 27 e 32. Olha aqui, o dia da expiação, Levítico 23, versículo 27, fala: o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Pode pegar sua Bíblia e ler, eu já vou pular para não ficar muito grande. 26, 23, olha lá aqui que diz no versículo 32, que é a continuação. É uma parte aqui que tá dia da expiação, vai estar escrito na sua Bíblia, em cima do versículo 26. Vai até o 32, falando só sobre este dia, essa solenidade, o dia da expiação. Sábado de descanso vos será, e afligirei as vossas almas, desde a tardinha do dia 9 do mês até outra tarde, guardareis o vosso sábado. Vosso sábado, não sábado do Senhor, não sábado de Deus. O vosso sábado, não sábado da semana. Era chamado o dia da expiação como um sábado. Podia cair na quarta, na terça, quinta, sexta. Tanto que tem um sábado lá na história da morte de Jesus, que o povo acha que é sábado da semana, e não é sábado da semana. É um sábado cerimonial. E as pessoas falam errado e não sabem. Isso não é pra hoje, gente. Não é estudo pra hoje. Vou deixar você curioso pra você continuar acompanhando meus vídeos. Segue eu aí. Glória a Deus. Vamos continuar. O que eu tenho aqui agora? Agora eu quero começar a mostrar pra você a diferença da lei de Deus, da lei cerimonial, a lei de Moisés. Eu vou escrever aqui no meu quadro. Vou dar pausa rapidinho e vou escrever no meu quadro agora sobre a lei de Deus. Que a lei de Moisés vocês já entenderam. Gente, a lei de Deus aqui, ó. Lei de Deus. Primeira coisa que eu anotei: mandamentos, preceitos, lei do Senhor. Vamos chamar de lei moral, que ela tem a ver com nossa moralidade, nosso caráter. Tem a ver com o nosso amor a Deus e ao próximo. Você sabia que a lei do Senhor, muita gente fala, aquele resumo lá que Jesus deu, amarás Deus sobre todo o teu coração, com toda a tua alma, tua força, teu entendimento, é resumo de 643 vezes. Isso é mentira, não tem nada disso. Não sei de onde essa pessoa tirou. Eu ouvi um professor de teologia falando isso, fiquei até assustado. Não tem nada a ver com isso. Então, tem a ver com os mandamentos. Tem a ver com os mandamentos, porque os primeiros 4 mandamentos, eles voltam para a adoração a Deus, para o amor a Deus. Quem guarda os primeiros 4 mandamentos está honrando a Deus, adorando a Deus. Quem guarda os últimos 6 está amando ao próximo. Amarás o teu próximo, eu utilizo o resumo sobre isso. Tanto que eu vou mostrar aqui na Bíblia pra você, uma parte ali que Paulo fala, amarás o teu próximo de mesmo, tem até o tema, amarás o teu próximo de mesmo, aí ele explica, ele cita algum dos mandamentos que tem a ver com o amor ao próximo. Se você não adultera, você está amando o seu esposo, está amando a sua esposa. Se você não diz falso testemunho, você está amando a pessoa que você não está dizendo falso testemunho contra ela, né? Se você não mata, você está amando o seu próximo. Se você não rouba, você está amando o seu próximo. Você não vai tirar o que é dele, o que é do outro, certo? Se você não tem outros deuses, você está amando a Deus. Se você não se inclina diante de mais e se prostra para fazer orações, você está amando a Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Santo Arabassurianda Alamanai. Arabassurianda Alabas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo a presença do Senhor aqui confirmando tudo. Eu tenho 2 temas que o Senhor me deu. Um sobre amar ao próximo e amar a Deus. Vocês já devem ter visto meu anúncio um dia aí. Em breve vai estar no meu canal, especificamente detalhado um por um. Vocês têm que assistir, vocês não podem perder. Vocês têm que aprender comigo. Para você ver como que através de uma lei moral de mandamentos, conseguimos entender a Bíblia, entender o que é pecado, entender o que é certo e o que é errado. Sobre o conceito de santidade que o Senhor traz a nós, para nossas vidas, para nossa como ter comunhão com o Senhor. Tudo isso tem a ver com ter comunhão com o Senhor. Então vamos lá. Lei de Deus. Quem escreveu a lei moral, a lei de Deus dos 10 mandamentos e a deu ao povo de Israel? É isso que eu quero mostrar para vocês. Êxodo 24, versículo 7 e Deuteronômio 31, 24. Eu anotei aqui. Eu anotei um monte de... Não, desculpa, gente, eu acabei de ler da lei mosaica, que essa parte nem falei ainda. Da lei de Deus. Êxodo 20, versículo 1, 31, 18. Eu anotei outras coisas aqui, mas eu vou pegar aqui. Êxodo 24, primeiro. Vamos lá, Êxodo 24. Quem escreveu a lei moral dos 10 mandamentos? Êxodo 24, verso 12.
Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, dar-te-ei tábuas de pedra. Prestou atenção? Tábuas de pedra, olha que chique. E a lei e os mandamentos que tenho escrito para lhes ensinar. Quem que escreveu? Deus, tá? Mas eu tenho uma prova maior. Capítulo 32, verso 15 e 16. Capítulo 32, nós sabemos que ele quebrou as pedras. Alguns abençoados ainda falam que depois que ele quebrou as pedras foi ele que escreveu. Não foi ele que escreveu, não. Ele escreveu outra coisa, vocês vão entender. Versículo 15... Êxodo 32, versículo 15 e 16. E virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho da mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Agora o capítulo 32, versos 19 e 34. Aqui é quando ele despedaça, no verso 19, a tábua. No verso 34 diz assim: vai, pois, agora, conduz este povo para o lugar que tinha dito. Tá, só um momento, gente. Capítulo 34. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, não é versículo 34. Capítulo 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu, Senhor Deus, escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Então foi Deus que escreveu nas tábuas de pedra. O que ele escreveu lá? Os 10 mandamentos, irmãos. Os 10 mandamentos que estavam dentro, que depois foi colocado dentro de uma arca da aliança. Aqui não tem nada a ver com a lei lá que fica lá falando, que Paulo fala e que eu vou mostrar para vocês. Não tem a ver com a lei lá de Hebreus que eu li, da nova aliança, antiga aliança. Não tem nada a ver. Vocês entendem? Compreende o erro doutrinário grande que temos no meio dos evangélicos hoje? No meio dos cristãos, no meio, né, dos crentes mesmo. E às vezes, quem entende um pouco disso, às vezes está errando um monte de outra coisa também. Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra do Senhor. O Senhor, ele me mostrou uma vez claramente, ele começou a fazer uma obra na minha vida e ele falou claramente algo que ele deseja fazer, né, nos próximos tempos, que eu não vou falar tempo, mas ele me mostrou que em todos os lugares as pessoas sinceras, pessoas que o amam de verdade, que o adoram, estão em sinceridade, infelizmente, estão falhando no entendimento de muita coisa, estão errando, né? Estão transferindo coisas de forma errada também, estão falhando na palavra, na doutrina, mas sem maldade. O Senhor vê o coração e continua com elas. Ele está querendo trazer iluminação para a vida dessas pessoas. E o Senhor tem me chamado para fazer isso. Glória a Deus. Para abrir os olhos do entendimento. Ele quer abrir os olhos do entendimento da sua vida. Então vamos terminar esse estudo. Você vai gostar quando você terminar. Confira tudo. Não é porque eu estou dizendo. Eu quero que você confira tudo na sua Bíblia. Você já viu que tem uma lei aqui que foi escrita por Deus. Mas cadê a outra lei? A lei mosaica? Cadê? Onde que está? Nós vamos ver agora. Quem escreveu a lei mosaica e deu ao povo israelita? Deuteronômio 4, 44 e 31, 9. Deuteronômio 4, se estiver certo a passagem aqui, que eu anotei tanta passagem, gente. É muita coisa, mas eu vou tentar resumir. Deixar mais para os outros. 44. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Tá, essa parte aqui não é a parte da escrita. 31, verso 9. Moisés escreveu essa lei e entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ele escreveu uma lei. Você já entendeu? Não é a lei das tábuas dos mandamentos lá, não. Agora eu vou ver Êxodo 24, 7, que eu anotei aqui. Certamente tem alguma coisa sobre isso. Êxodo 24, 7. Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo, chamado de livro do pacto também, a lei mosaica. E o povo disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Dentro desse livro da lei de Deus, livro do pacto, foi escrito no papiro, foi colocado também sobre as mesas a maldição para quem desobedecesse também os mandamentos do Senhor. Era um monte de leis, um monte de regras, tinha um monte de dedão lá dentro. Então vamos continuar aqui. Versículo: em que material escreveu Moisés a sua lei? Deuteronômio 31, 24. Eu quero ler com você Deuteronômio 31, 24. Lê comigo, presta bem atenção que isso aqui é importante para você ver.
Deuteronômio 31, 24. Não, 24 não, tá errado. Deve ser 31, 20, 32. Deixa eu ver aqui. Só um momento, gente. Eu não tô achando o versículo. Eu tava em Êxodo procurando o livro de Deuteronômio, gente. Nem acredito que eu tava fazendo isso. Procurando o versículo de Deuteronômio. 31, 24. Como eu disse, Deuteronômio 31, 24. Ora, tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ele esteja por testemunha contra vós. Ou seja, esse livro que Moisés escreveu, que continha ordenança, sacrifício, solenidade, tudo ali, que Deus, né? Todas as regrinhas, todas as ordens, sacrifício, solenidade, tudo, como devia ser feita as cerimônias de expiação, cada solenidade, festividade. Então, foi colocado do lado da Arca da Aliança, não dentro. Do lado da Arca da Aliança foi colocado os 10 mandamentos. Foi colocado as tábuas de pedra com os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo do Senhor. Onde que está isso? Onde Moisés colocou a tábua dos 10 mandamentos? Deuteronômio 10, Rabassurianda lá, Manai. Você tira uma presença. E virei-me, Deuteronômio 10, 5. Virei-me, pois, desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. E ali, então, como o Senhor lhe ordenou. Ali foi colocado, dentro da arca da aliança. Isso aí todo mundo sabe. Qualquer lugar fala que a lei dos 10 mandamentos, a lei do Senhor, os preceitos, mandamentos, foi colocado dentro da arca da aliança. Ok. E a lei de Moisés foi escrita num papiro, foi escrita num livro, foi colocado só do lado. Desde quando estava em vigor a lei de Deus? Romanos 4, 15. Na verdade, se nós formos perceber, se existe pecado, existe lei. Existe algo que diz o que é pecado. Quando Caim mata Abel, como que se sabe que ele errou se não houvesse uma lei que mostrasse que ele tinha errado? Né? O povo já tinha a lei moral, de alguma forma, já foi passado antes, através da fala para as pessoas. As pessoas sabiam que era certo e errado, não era pessoas que não sabiam. Ali veio para ficar registrado. Deus quis registrar. Glória a Deus. Acabei perdendo aqui a parte do meu caderno, irmãos. Nós já lemos essa parte. Nós já lemos esses versículos, eu não quero ler coisa repetida. Só um momento. Tá, vamos lá, irmãos. De que se trata especificamente a lei moral, a lei do Senhor? Você pega Êxodo 20 e lê versículo 3 a 17, você vai entender. Está lá a lei do Senhor, para você, bem claro. Mas se a sua Bíblia não for Bíblia Ave Maria, não for uma Bíblia, né, da Igreja Católica, porque infelizmente pegaram a lei do Senhor e mudaram. Mudaram o quarto mandamento, trocaram o segundo, tiraram aquele do não farás bater mais de esculturas, né? Mudaram tudo. E eu quero dizer algo para vocês que estou sentindo na parte de Deus, eu não tinha notado isso. Em Daniel, a parte de Daniel, vou tentar colocar aí, deixa eu marcar aqui ó, o tempo. A passagem de Daniel falava que um poder se levantaria e ia mudar. Ia mudar os tempos e a lei do Senhor, lei de Deus. E realmente um poder se levantou. O imperador Constantino. O imperador Constantino, quando se converteu falsamente, se juntou com o bispo, o Estado juntou com a igreja. Houve uma mudança da lei dos tempos. Até o tempo, para nós, olhando a palavra, o dia não começa à meia-noite, começa ao pôr do sol. Então, é de um pôr do sol ao outro que começa o dia. Por que lá na Bíblia fala, apaziguai a vossa ira antes que o sol se ponha? Antes que o dia termine. Então, Deus criou os céus e a terra, né? O primeiro dia foi tarde, manhã. A tarde é a partir do pôr do sol até a parte iniciar, a parte clara. E aí a parte clara é chamada de parte da manhã. Até chegar a outra parte, começa a parte escura. Então, de pôr do sol ao outro começa o dia. Então, foi mudado. O calendário foi mudado. E foi mudado a lei do Senhor também. Mudaram. Olha o edito que tá aí. Você não sabia disso. Presta atenção em todos os escritos que tá aí que eu vou postar agora. Presta bem atenção. Isso aí é Wikipédia. Isso é história, gente. Infelizmente, por falta de conhecer a história, as pessoas também erram quando lê as escrituras.
fazem uma confusão, coisa que tá falando de uma lei e fala que era da outra, fazem uma confusão, e eu quero mostrar tudo isso pra vocês nesse vídeo. Nem que eu faça 1 hora e meia de vídeo, eu vou fazer esse vídeo até o fim, em nome de Jesus, para que você receba a sua iluminação, que você entenda, confira na estrutura e você vai ver que eu tô falando a verdade, eu não tô falando algo de mim mesma, eu não tô falando algo mentiroso, eu não tô distorcendo as escrituras aqui, não. Eu quero que você confira, que o Espírito Santo venha te dar sonhos, venha te abrir a mente para você entender o que eu tô dizendo. Que o Espírito Santo venha falar no seu coração, confirmar que verdadeiramente eu tenho falado aquilo que o Senhor tem me enviado para falar. Glória a Deus, aleluia. Eu estudo esse tema há muitos anos. Sobre os mandamentos, eu tenho comigo guardado no meu coração até hoje. Eu tenho buscado fazer aquilo que o Senhor fala que é para fazer, aquilo que está nas Escrituras. Glória a Deus. E o Constantino fez um edito. Vocês viram o edito aí? Depois eu explico sobre esse edito. Eu acho que vocês já entenderam tudo. Mas, então, a lei do Senhor foi mudada, não por homem. Jesus não alterou a lei do Senhor. Em Mateus 5,17, sabe o que diz lá em Mateus 5,17? Não vim para abolir a lei, mas cumpri-la. E esse cumprir tem a ver com satisfazer ou aperfeiçoar a lei. O Senhor Jesus aperfeiçoou. Ele falou, tem ouvidos, não adulterarás. Mas eu te digo, vós, aquele que olhar para uma mulher com desejo impor no seu coração, já cometeu adultério com ela. O Senhor vem aperfeiçoando a lei, ele vem ensinando, guardando a lei do Senhor. E tem um mandamento que o povo guardava, só que eles eram exagerados, porque depois do exílio da Babilônia, depois que eles sofreram, porque o povo foi castigado, que ficou na terra, né, foi castigado com fome, peste, né, foi morto à espada, tiveram que comer os seus próprios filhos, fezes, urinas, passaram fome, morreram de doenças, padeceram grandemente por causa da ira de Deus sobre eles, porque eles não guardavam os mandamentos do Senhor, principalmente os voltados para Deus, adoraram outros deuses, profanaram os sábados do Senhor. Não estou falando dos sábados cerimoniais, estou falando do sábado do Senhor, mas imagina o sábado cerimonial, se eles profanavam até os mandamentos de Deus, da lei moral. Olha, Ezequiel 20:20 fala, pega Ezequiel 20, lê o capítulo 20 para você ver o Senhor triste falando, profanaram os meus sábados, profanaram a minha lei, profanaram os meus mandamentos. O Senhor é bem claro em dizer. E o povo ficou com tanto medo que quando volta, cria um grupo religioso chamado fariseus. E esses fariseus pegam e colocam preceitos sobre os mandamentos de Deus, principalmente sobre o sábado, porque no sábado não podia nem cuspir na terra, por isso que Jesus foi lá e cuspiu na terra, fez lodo e curou o cego, para mostrar para aqueles fariseus que eles estavam pondo fardo sobre os homens desnecessários, porque o Senhor não tinha ensinado a guardar daquela forma, mas o Senhor Jesus não transgrediu o sábado, isso eu posso dizer com autoridade. Ele violou o sábado dos judeus e não do Senhor. As pessoas pegam e falam, porque João disse o que os fariseus diziam de Deus, diziam de Jesus. Mas não era essa a verdade, Jesus foi bem claro, eu faço aquilo que meu pai faz. O trabalho que Jesus fazia era espiritual, curar não é pecado. Se Jesus tivesse pecado, transgredido a lei do Senhor, aquela que o Senhor cobrava demais e continua cobrando porque ele é eterno, e ele diz que a lei dele é eterna. A lei dele é boa, santa e justa. E Paulo diz, no homem interior eu tenho prazer na lei do Senhor. E eu vou mostrar para vocês aqui, anulamos a lei pela fé de modo algum, antes de estabelecermos. Eu quero ler para você aqui, Paulo. Eu tô sentindo da parte de Deus graça para ler para você, para ensinar você a interpretar as cartas. Não vou ficar muito nas questões aqui não. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Jesus. Os discípulos, as mulheres, todos guardaram os mandamentos de Deus. Depois de Jesus morreu, continuaram. A igreja continuou observando os mandamentos de Deus. Só não a lei mosaica, mas os mandamentos de Deus, todos os 10, inclusive o quarto. Posso provar com todos os versículos, estarei fazendo um vídeo depois mais pra frente, você pode pegar e estudar. Isso não é motivo de você desesperar e caçar outras pessoas para mostrar isso, não. Eu tô dizendo isso pro seu bem. Primeiro estuda, confira, aprenda. Peça a Jesus, aprenda a estudar as cartas, entenda, peça a direção de Deus, ele vai te ajudar, vai te dar estratégia para você guardar os mandamentos dele também. Conheço pessoas que vieram, aprenderam comigo e eu as orientei, elas conseguiram. O Senhor os abençoou. Claro que tem luta, tem prova. Tem luta, tem prova, porque o inimigo não queria que eu fizesse esse vídeo pra vocês. Eu passei batalhas espirituais ontem. E eu falei, Senhor, como que eu vou fazer o vídeo amanhã? Porque eu não tinha me preparado durante a semana pra esse vídeo. A semana foi muito cansativa. E aí o Senhor mandou eu orar, eu orei. Fiquei à noite orando, buscando ao Senhor. Hoje cedo o Senhor me acordou 5h pouco da manhã. Fui orar pra fazer esse estudo, ler a palavra. E eu quero ler pra você aqui, ó.
Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei, parabassuricanta, lamante, oremandai, assurianda, lai. Todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Salacassurianda lá, gassurianda lá. Eu tô sentindo uma presença aqui. E aqui vem dizer, aqui embaixo, se tu que pregas que não deve furtar, furta, aqui tá falando da lei de Deus. Isso aqui não furtarás dos mandamentos de Deus. Sem os que pecarem sem essa lei, sem lei perecerão. E essa lei aqui tá falando é de Deus. Em Romanos 2, versículo 12. Ali já, no versículo 26, 27, Paulo já tá falando de outra lei. Da lei mosaica. Haraman, turimanai, assou, balagassai. E nessa lei aqui, irmãos, aleluia, glória a Deus. Aqui ele já está falando ao povo que se o povo queria guardar a lei mosaica, eles tinham que circuncidar. Mas aquele que guardava a lei do Senhor, ele já era considerado circuncidado por causa do que Jesus fez na cruz. Glória a Deus, aleluia. Circuncidado no sentido espiritual. Olha no versículo 20, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Glória a Deus. Aí agora, mas agora, sem lei, aqui está falando da lei mosaica, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. E aqui já está falando pela lei no sentido Torá. Tá? Eu quero que vocês entendam, é isso que é o erro do povo. O povo usa isso aqui para dizer que o mandamento precisa ser guardado. E pelo contrário. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Glória a Deus. Que diremos, pois? Capítulo 6 de Romanos. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nosso para ele morrermos? E daí, versículo 15. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei sim da graça? De modo nenhum. O que quer dizer debaixo da lei? Debaixo da condenação da lei. Porque quando a pessoa transgredia o mandamento do Senhor, ela era o quê? Se ela era pega flagrante, ela era apedrejada, ela era condenada à morte, ela tinha que pagar, né? A condenação já vinha na hora, mas Jesus já foi condenado por nós. Ele recebeu ali os pecados, a condenação no nosso lugar, a morte no nosso lugar, para que nós tenhamos vida. Então, quando nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus, alcançamos a benevolência dele, mas não devemos viver o pecado. Nós somos mortos para o pecado, assim como Cristo morreu. Nós fomos libertos do pecado, feitos servos da justiça. Que diremos, pois? Versículo 7 do capítulo 7 do mesmo livro, Romanos. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Que lei diz não cobiçarás? A lei do Senhor, não a lei mosaica, a lei de Deus, a lei do Senhor, escrita nas tábuas de pedra. Onde está em Êxodo 20, vai lá, no último mandamento, é não cobiçarás. Por conseguinte, a lei é santa, versículo 12. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Se é santo, justo e bom, não foi cancelada. É algo que reflete o caráter de Deus. A lei de Deus reflete o caráter de Deus. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou minha morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E aqui ele vem dizer, né, que a nossa carne não tem alegria na lei, não sujeita à lei de Deus, porque mas no tocante ao homem interior, no espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Você tem prazer na lei de Deus? Aqui ele está falando da lei do Senhor, dos mandamentos. Ele não está falando da lei mosaica, nem da lei, né, da lei que fala de cerimônias de sacrifício, que era contrária a nós, o escrito de vida, Shabashui, Mandarachai. Eu estou sentindo uma presença, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Vamos continuar aqui. Com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Final do verso 25. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Olha que bonito aqui, ó. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e a paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne não sujeita à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, mas o espírito sim. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, santo é o teu nome.
Se você ler o versículo 8, as pessoas falam, é só amar o próximo. Não é não, tem que amar Deus também. Não pode ser de amar Deus, não pode adorar outros deuses. Mas as pessoas pegam os versículos e isolam e acham que é só aquilo. Esse é o erro das pessoas. Ó, no versículo Romanos 13, versículo 8 em diante ali, ó, tá falando o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Está falando da lei de Deus, mas da parte final. Olha aqui, ó. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, versículo 8 e 9. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Onde está isso em Êxodo 20? Os 10 mandamentos. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás teu próximo a ti mesmo. Ele está falando da parte 6, dos 6 últimos. Está falando da parte do amor ao próximo. O tema é amor ao próximo. Vocês prestou atenção nisso? O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte cumprimento da lei é amor. Se você ama o seu próximo, não vai adulterar, não vai matar, não vai furtar e etc. Está lá na Bíblia, nos 6 últimos mandamentos. Então você lê lá, que você vai ver. Mas os primeiros mandamentos também não foram cancelados, a lei é intacta, é interna. Sabe o que é lindo? Glória a Deus, aleluias. Eu devo ter anotado isso, não é possível. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mateus, eu quero ler para você, eu vou achar aqui na minha Bíblia online o que Jesus fala sobre a lei. Que é mais fácil passar o céu e a terra do que tirar um acento ou uma letra da lei de Deus e tira um quarto mandamento inteiro. Olha aqui, ó. É mais fácil passar o céu e a terra. Eu vou achar aqui na minha Bíblia online rapidinho, tá, irmãos? Lucas 16, 17 diz assim: é porém mais fácil passar o céu e a terra do que cair no tio da lei, no assento da lei. E no versículo 18 do Mateus 5 diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio até que tudo seja cumprido. O céu e a terra nem passou, e ó, o céu está o mesmo céu que Deus criou, a terra está da mesma forma. Jesus não voltou, nem tem um novo céu e nova terra ainda. Então nada pode ser tirado da lei. A Igreja Católica Romana, quando surgiu o Imperador Constantino e o Bispo juntaram, eles pegaram solenidades pagãs, pegaram um domingo que não tem nada a ver com o Senhor, Jesus não estou domingo, gente, é falta de entender. Quando lá Maria Madalena vai no meu estudo bíblico, é mais fácil, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Tem um estudo bíblico falando sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus no meu canal. Vai lá e assiste. Alabaço, Rianda, Lamanai. E nem se Jesus tivesse ressuscitado no domingo de tarde, de noite, isso não daria oportunidade para o homem ir lá mudar o que Deus definiu, que é algo que Deus determinou, para a glória dele, como obediência a ele. O homem não pode fazer isso. O imperador Constantino junto com o bispo foi lá e fez esse edito. Vocês viram o edito? Vou colocar de novo a imagem. Aí o edito. Glória a Deus. Vocês estão vendo o edito aí, né? Se você ir lá na Wikipédia pesquisar, você vai ver por que o povo cristão parou de guardar o sábado. Entre aspas, né? Tinha uma polêmica, o pessoal guardava, mas por causa de juntar o bispo à igreja e houve o decreto dominical, todo mundo teve lá que passar a guardar o domingo, mas não foi Deus que determinou isso. Os discípulos guardaram, os apóstolos guardaram, Jesus guardou da forma correta, sem observar os preceitos de homens. Falando aqui há 57 minutos, não tô bebendo água, gente. Amor. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. O Senhor não vê a mulher e cumprir. Ele disse: eu guardei os mandamentos do meu pai. Quando o jovem rico vai até ele, ele pergunta: o que eu tenho que fazer para guardar? Para herdar a vida eterna. O que Jesus disse? Se quer adiantar na vida, guarde os meus mandamentos. E aí ele começa a citar alguns dos mandamentos para você saber que mandamentos ele está falando, de que lei ele está falando. A qual não pode ser tirada uma letra e um tio. A Igreja Católica Romana mudou tudo. Colocou guardar os domingos de festas, tirou lá, né, colocou amar o próximo e etc. Eles fizeram uma bagunça, mudaram a lei. Vou colocar aí. Glória a Deus. Então, mudaram a lei. E os evangélicos tiraram o quarto mandamento inteiro e alguns ainda são capazes de postar vídeos falando que Deus aboliu os 10 mandamentos inteiros. Não é que nós vamos ser justificados pela guarda da lei, pelo contrário, nós somos justificados por Cristo. As nossas atitudes, a nossa obediência aos mandamentos não fazem com que nós somos justificados. Porque o sangue de Cristo é uma remissão de pecados. Mas aquele que foi remido por Cristo e salvo, ele guarda os mandamentos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e têm os testemunhos de Jesus. Os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus.
que quer dizer? Você tem testemunho de Jesus, você tem fé em Jesus, você recebeu Jesus como Salvador. Não adianta você receber Jesus e não guardar os mandamentos. E não adianta você guardar os mandamentos e não aceitar Jesus como seu Salvador. E não ser perdoado por Cristo. Aqui está a perseverança dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos e vão ter testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17 vai falar. E eu marquei na minha Bíblia ontem, Apocalipse. Glória a Deus. Eu passei até o versículo 12 do capítulo 14. Aqui está a perseverança dos santos, que guarda os mandamentos de Deus, a fé em Jesus. É duas coisas somadas. Se você é salvo, você guarda os mandamentos de Deus. É como se fosse a resposta da sua salvação. Você ama a Deus e quer demonstrar esse amor a Ele e ao próximo. Em obediência, você se volta em obediência. Mas se você não sabia até hoje essas coisas que eu tenho falado, fica em paz. O Senhor te dará armas, estratégias, direção. Você chegou até aqui, eu tenho certeza. O Senhor vai fazer uma obra na sua vida em relação a isso. Você vai poder guardar aquilo que você ainda não guarda. Deus vai te dar direção e estratégia. Se você quiser me procurar no particular para entender melhor o assunto, que eu estarei disponível para poder falar isso para vocês. Olha como que tem o dia do Senhor. Apocalipse 1. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O dia do Senhor nunca foi domingo, gente. Nunca. Domingo em inglês tanto é Sunday. Tem a ver com o dia do sol. Domingo era o dia do Deus Mitra, do Deus Sol. Era o dia que adoravam o Deus Sol. Não era o dia do Senhor Jesus. Mas aí pegaram o Deus Sol, né? Colocaram o aniversário dele como sendo o aniversário de Jesus. Colocaram o nome dele como se fosse Jesus. E aí disseram que domingo, né? Aí inventaram uma história e conseguiram, né? Por aí colocar as coisas dizendo Jesus, né? Então, domingo, por isso que mais nenhum lugar fala que devemos guardar domingo. Tem uma parte na Bíblia que fala de Febe, de uma irmã que estava no sábado, era uma comerciante de tecidos. Ela estava no sábado, deixa eu achar aqui. Ela estava no sábado junto com os discípulos procurando um lugar de oração lá com os discípulos. E ela nesse dia não estava trabalhando, ela era uma comerciante, mas ela não estava trabalhando. Glória a Deus, aleluia. Com certeza está no livro de Atos. Só um momentinho. Errei, não é Febe, é Lídia. Sabia que eu fiz alguma confusão? Atos 16, 14, no versículo 13. No sábado saímos porta fora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Certa mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que temia a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, pois foi batizada, ela e sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa, ficai ali nos conselhões. Nesse sábado ela estava lá, ouvindo, né, os discípulos, ouvindo Paulo. E nós vemos que ela era uma mulher que trabalhava, comerciante de tecido. Glória a Deus. Paulo, todo sábado, estava nas sinagogas discutindo, pregando a palavra de Deus. Você vai ver isso. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Em nenhum lugar ele cancelou os mandamentos de Deus. Ele foi bem claro, não via abolir. Ele disse que não podia tirar nenhuma letra, nenhuma seta. Então por que nós tiramos? Por que nós evangélicos tiramos? Porque é mais fácil dizer: isso é muito difícil de observar, isso é muito difícil de guardar, isso é muito difícil. Será que é difícil mesmo? Será que nós temos medo de renunciar? Eu falei só um pouco, irmãos. Eu anotei muita coisa, eu ia falar mais coisas, mas eu acredito que até aqui já está bom. Você já tem entendido. Na Bíblia, Salmo 119, que é o que o Senhor me passou para estar lendo hoje às 5h53 da manhã. Salmo 119 fala dos mandamentos do Senhor. O Senhor, ele ordenou para que cumpríssemos à risca este mandamento. Ele nos ordenou para ser eterno. O mandamento de Deus, ele é santo, justo e bom, assim como Deus é santo, justo e bom, reflete o caráter de Deus, a lei de Deus. Ela não foi abolida. Os mandamentos do Senhor, eles continuaram intactos. O Senhor não cancelou nenhum. O Senhor não faria isso. Ele seria contrário ao Pai. Ele apenas ensinou a guardar. Os fariseus julgavam de forma errada, porque eles criaram preceitos e regras sobre os mandamentos do Senhor, principalmente sobre o sábado. Alabastro e anda alabastro. Se pesquisar, você vai ver que não pode nem olhar para o espelho. Não podia cuspir na grama, entre um monte de bobeira. Por isso que Jesus foi lá e cuspiu. Ele não estava cuspindo na terra, fazendo lodo para curar o cego, mas ele fez para mostrar aos fariseus
afrontar as regras erradas dos fariseus que eles colocaram. Por isso que eles falavam, vocês me honram com os lábios, mas vocês ensinam doutrina e preceito de homens. Vocês colocaram coisas de homens, Deus não ensinou assim, não foi assim. O Senhor Deus quer que nós façamos o bem nesse dia. Eu quero um dia falar sobre amor a Deus. Aí eu vou falar dos 4 primeiros mandamentos, dias do 20, e o outro eu vou falar dos 6 últimos. E vou mostrar que é como se fosse algo, um mandamento geral. E dentro dele nós encontramos vários mandamentos em cada um. Mas é o que já está na Bíblia para a nossa santificação, nossa comunhão com Deus. Não algo como os fariseus fizeram, criaram, inventaram. Né? Glória a Deus. Salmo 119 fala, né? Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Lê Salmo 119, é muito bonito. Quando o salmista, né, que escreveu este salmo, ele fala, tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos a risca. Fala que tu os ordenaste para sempre. Eu acho que eu marquei aqui, glória a Deus, aleluia. Para quanto tempo que é? É para sempre. Essa lei é chamada de lei régia. Eu quero ler Tiago 2 para você, para finalizar esse estudo. Tiago 2, glória a Deus, aleluia. Tiago 2, vamos ver o que diz Tiago 2. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, os 10 mandamentos é chamado de lei régia. Pesquisa no Google que é lei régia, que você vai entender. Ainda fala no capítulo 1, versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, ela é chamada de lei perfeita, assim como Deus é perfeito, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este sim será bem-aventurado no que realizar. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo a ti mesmo, fazei bem. Aqui está falando do resumo já dos 6 últimos da lei de Deus. Se todavia fazer exceção de pessoas, cometei pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Você quer que guarda toda a lei, mas tropeça em seu ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não adulteras, porém mata, venha ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Aí nós vemos que Paulo diz, aqueles que ouvem a lei, sem lei perecerão aqueles que não conhecem a lei, mas aqueles que conhecem a lei, e pela lei, com a lei pecarem, pela lei serão julgados. Então a lei régia que vai, né, nos julgar no último dia, no juízo, é a lei dos mandamentos do Senhor, a lei moral, lá de Êxodo 20, lê ela. Peça ajuda do Senhor que você vai entender, não foi essa lei que foi abolida. Se quiser um estudo específico no particular, eu mando os versículo por versículo que você me pedir. Irmã Letícia, me manda aqui no particular todos os versículos separados da lei mosaica, da lei de Deus, eu quero entender, eu quero ler, eu quero conferir. Eu vou tirar um tempo e vou mandar para você, separadinho, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o prazer, porque é meu prazer abrir os teus olhos para a verdade, para que você venha entender a palavra do Senhor. Você não sabia que existia meus sábados, seus sábados na Bíblia, que existia sábados cerimoniais, sábado da semana. Você não sabia que o sábado foi dado lá no tempo da criação, e não no tempo lá de Moisés, no deserto, para os judeus ou para os israelitas. Tanto que lá na Bíblia eu acho muito lindo em Isaías. O que diz Isaías? O Senhor está abrindo uma live que eu nem tinha notado Isaías, irmãos. Eu já ia cancelar já a live e despedir de vocês. Mas olha o que o Senhor diz em Isaías, meus irmãos. Olha o que o Senhor diz em Isaías para nós. Glória a Deus. Alabasturianda, alamanai, aleluias. Santo é o teu nome. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servir e amar o nome do Senhor, dentro deste modo servos seus, todos que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Aqui até os estrangeiros podiam guardar, não era algo só para os judeus. Olha o versículo 13 do capítulo 58, que fala: desviai o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, de chamar o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deitarás o Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor disse. Sabe quando que nós vamos cavalgar sobre as alturas da terra? Lá em Apocalipse é bem claro em dizer que Jesus voltará num cavalo branco com todo o seu exército celestial dos céus, aleluia, glória a Deus, e vai vir buscar os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, glória a Deus, em cavalos. Ele estará em cavalos. É neste tempo quando nós vamos subir com Cristo para os céus, nós vamos cavalgar sobre as alturas da terra. Está escrito isso lá em Apocalipse. Aqui está falando sobre cavalgar as alturas da terra, e no Apocalipse fala que Jesus vai vir com todo o seu exército celestial para buscar o seu povo. Glória a Deus, isso aí já também é estudo para outro
mostra outra live, outro vídeo. Vocês entendam que isso aqui é para todo mundo, é dever de todo homem guardar os mandamentos do Senhor, diz em Eclesiastes, no último capítulo de Eclesiastes, no último versículo que você vai ver lá. Este é o dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque os seus mandamentos eles não são pesados, também diz a palavra. Lá em 1 João, abriu aqui para mim, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os mandamentos não são pesados. 1 João 5, versículo 2 e 3, glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Você tem visto o que eu acabei de ler para você? Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Mas tem muito mais, irmãos. É muita coisa. Mas nós vamos entender que Paulo, por causa de Paulo, da forma que ele escreveu, eu entendo que você e muitas outras pessoas, e até eu poderia, se o Senhor não tivesse derramado sua graça na minha vida para que eu pudesse compreender e entender as Escrituras da forma que o Senhor me deu o entendimento e a animação. Eu ainda não guardava os mandamentos. Com 14 anos, o Senhor Jesus me visitou em um sonho. E nesse sonho ele me pegava num lugar, me buscava. Eu estou sentindo de contar, e não sei porque eu estou contando, mas estou contando, não estava planejado. Ele me buscava, mostrava Jesus descendo numa nuvem, pegando na escola, me mostrando a frente do céu, as portas, né? Da entrada do céu, e também o lago de fogo e enxofre. Ele permitia que eu sentisse um pouco daquele calor, aquele de fogo. E ele falava, né, aonde que os santos e aonde os ímpios, os injustos, e depois ele me descia, me devolvia no lugar onde eu estava, e ele dizia bem assim: filha, você está no caminho certo, mas você está andando com os passos errados. E eu falava: por que, Senhor? Ele disse: você não tem guardado o sábado, o meu santo dia. E aí aquilo lá ficou no meu coração, e eu quis estudar a palavra, porque o inimigo também dá sonhos. Eu quero dizer isso pra você, não estou dizendo que veio pra mim, eu sei que veio de Deus, porque a gente confere as Escrituras e encontra a verdade, sabe? Estuda pela história para entender. Os discípulos guardaram, os apóstolos guardaram, depois Jesus morreu. Tem na história, você consegue encontrar isso estudando a história. As pessoas acabaram distorcendo, não sabem que os seus sábados de José, que foi cancelado, os sábados cerimoniais, e não os meus sábados que Deus, né? Você viu nas imagens aí, você não precisa explicar de novo. Mas depois disso, eu estudei muito a palavra e aí eu vi que verdadeiramente é. Deus me abençoou na escola, me abençoou na faculdade. Eu sempre busquei santificar esse dia. Tanto que você pode ver que meus estudos principais eu gosto de fazer no sábado. Eu tenho até um culto, um estudo que eu faço aqui, mas eu não... Eu às vezes vai ter dia que eu não vou fazer estudo no sábado exatamente, mas eu prefiro sempre fazer no sábado por conta disso. É o dia que eu me retiro para minha família, retiro para Deus, né? Comunhão, santidade. É o dia que eu descanso dos meus afazeres, dos 6 dias da semana, porque é assim que o Senhor nos ensinou. Né? Jesus estava sempre na sinagoga, né? Estava na sinagoga, os discípulos também. Esse dia eu tiro para evangelizar, esse dia eu tiro, né? Para fazer voltar a minha vida, os meus pensamentos para as coisas de Deus totalmente. Esqueço do meu serviço de casa, meus afazeres, do meu trabalho da semana. E assim eu observo o santo dia do Senhor, para a glória de Deus. Passou o tempo, o Senhor me deu um sonho, depois eu guardando no sábado, me deu um sonho 3 vezes seguida na noite e mandou eu contar a todos. Um sonho onde tinha uma mulher que representa a igreja, mas eu não quero contar muito isso para vocês agora, não é tempo. Tem os vídeos que eu vou mostrar. Essa mulher pregava, e aí os homens não gostavam de ouvir essa pregação e matavam ela. E quando matavam ela, saía um selo de ouro, escrito número 7. Eu não sei se você já viu, mas lá em Ezequiel 20, 12 e 20, diz que o sábado do Senhor serve de sinal entre ele e o povo dele. E ele pede para nós santificarmos os meus sábados. Ele não fala os seus, eu falo os meus, que é o dele, que é o da semana. Eu vi aquele selo de ouro saindo com o número 7 que brilhava. E aí aquele 7 representava que ela guardava os mandamentos. É como se fosse este mandamento, o coração da lei de Deus ali. Que nesse dia ele serve de descanso de presente. Hebreus 4, muita gente fala que é do descanso no céu. Mas vai ler Hebreus 4 lá, confira certinho, vê se é mesmo. Se você ver lá, fala que nós temos que entrar nesse descanso para não cairmos no exemplo de desobediência. Eu vou mostrar aí, olha esse versículo. Viu? Então, lá fala que nós entramos, nós descansamos como Deus descansou de suas obras. Ele descansou no 7º dia, abençoou esse dia. Por que Deus vai santificar um dia para nada? Abençoa um dia para nada. Depois criou o homem lá, criou tudo. Não tem porquê. E nesse sonho eu via
depois que saía aquele selo de ouro, aparecia eu entrando no lugar dela e pregando sobre este mandamento. As pessoas não gostavam, mas eu falava. E aí eu acordei, fui pro quarto da minha filha fazer ela dormir, porque ela tinha acordado. E aí eu fui fazer ela dormir, eu dormi na cama com ela. E comecei a sonhar de novo. E depois eu voltei pra minha cama, tive o mesmo sonho pela terceira vez. E o Senhor falava, conte esse sonho a todo mundo que você puder. E eu entendia claramente o que o Senhor queria me dizer. E depois o Senhor, outras vezes, me deu sonhos, Ele falou comigo. O Senhor me deu a interpretação, revelou coisas pra mim em relação a isso. Que é algo que o Senhor, no tempo certo, o Senhor vai abrir a mente, os corações para entender isso. Antes que Ele volte, antes do arrebatamento, Ele fará algo para que você compreenda a verdade, aquilo que os homens ou distorceram sem maldade, na ignorância, por causa lá de trás, onde houve a mudança que foi profetizada que haveria. Então, as pessoas ficaram na ignorância, na sinceridade estão adorando o Senhor. Os Senhores estão com vocês, estão com eles, estavam comigo, estava comigo e está até hoje, assim até quando eu tinha coisas que eu não entendia e o Senhor me clareou hoje. Vocês viram o estudo sobre alma, corpo e espírito que eu não entendia. Achava que o homem era apenas o corpo e um ar, corpo de vida. Depois que eu fui entender sobre alma e espírito, o Senhor me deu experiências, visões. E o Senhor me mostrou outras coisas na Bíblia que as pessoas às vezes usam isoladamente, mas se você ler o texto inteiro, o contexto, o capítulo todo, você vai ver que não é aquilo que estão usando para falar. Mas isso vem do que lá de trás, os religiosos, os protestantes vieram falando errado e aí a gente foi aceitando, que é mais fácil aceitar o que está pronto do que a gente ficar buscando, estudando, não é verdade? Mas eu sei que eu respeito você. Se você não entendeu nada, se você prefere acreditar naquilo que você aprendeu, eu respeito e te entendo plenamente. É muito difícil você, pois já o que você aprendeu, entende, você tem que mudar. Eu sofri muito quando algo o Senhor me mostrou que não era aquilo que eu sempre acreditei e preguei, porque eu tinha aprendido, porque a doutrina, a proteção jurídica. E quando eu entendi, eu sofri um pouco para aceitar, mas o Senhor foi clareando, me mostrando, e eu lia, e Ele me falava, é isso. Eu aceitei, mas foi difícil pra mim quando eu recebi. Então, às vezes pra você, e eu tô falando disso, tô falando de outro assunto que ainda um dia eu vou trazer em vídeo. Então, às vezes pra você tá sendo difícil entender, às vezes, eu espero que você não fique chateado comigo, não fique brava, não fique com raiva de mim. Eu só tô transmitindo a palavra pra você, porque eu amo você, eu amo a sua alma, e eu quero que a sua alma, que a sua vida seja recheada do conhecimento, seja cheia do conhecimento verdadeiro da palavra, que você seja liberto pelo conhecimento da verdade, que você venha entender o porquê de haver religiões e crenças que mudam, tantas igrejas, e cada uma tem uma crença, o porquê. Mostrar pra você que muitas, todas, quase 99% estão com um ensino faltando alguma coisa, e colocando algo errado, distorcendo, acrescentando ou diminuindo. Mas isso não é motivo de você entrar em desespero, nem procurar um lugar que fale isso que eu te falei certo, porque às vezes o lugar que fale certo disso está errando em um monte de outras coisas. Não recebe o Espírito Santo, não acredita na manifestação do Espírito Santo, do poder de Deus, não entende sobre a alma, coisa, e um monte de outras coisas. Então é melhor permaneça onde você está. E se o Senhor iluminar você, você sentir, guarde os mandamentos e fique em paz com Deus. Não tente forçar os outros, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Eu falei tudo aqui, mas se o Espírito não te convencer, você lê tudo, você não deixar que isso entre no seu coração, isso não vai mudar a sua vida e não vai fazer diferença. Mas se o Espírito Santo entrar e você der lugar para ele, convencer você e mostrar, e você conferir, ler a palavra, não adianta só eu falar aqui, você precisa pegar a palavra e ler o que eu passei para você. Pare meu vídeo, leia a palavra. Eu tenho certeza que você vai entender a verdade do Senhor, aquilo que o Senhor tinha para revelar na sua vida hoje. Vê as imagens, tira aqui mesmo, pesquisa no Google, lá no Wikipedia, do Edito do Constantino, para você ver lá. Eu vou ver se eu consigo postar o link sobre o meu vídeo aí, no YouTube e no Facebook. Que você seja abençoado e edificado. Eu respeito você se você continuar entendendo da tua forma, acreditar que todas as vezes foi abolida. Eu respeito você, continuarei te abraçando, te amando, orando por ti, continuarei te chamando de irmão e irmã, continuarei em paz, continuarei aqui para atender você. Se você mandar mensagem, pedir de oração, estarei aqui para orar pelas pessoas que você me pedir, para orar pela sua vida.
Estarei aqui para ministrar a palavra de Deus na tua igreja. Continuarei te abraçando. Eu não chego numa igreja, gente, e prego doutrina. Eu prego só aquilo que o Espírito Santo me mostra. Às vezes eu posso até citar alguma coisa dos mandamentos, mas não com o intuito de fazer você pegar e falar para você tá errando, você vai pro... Não, isso não. Isso é falta de amor, não é assim que o Senhor nos ensinou. Então, eu estou aqui. Continuarei da mesma forma, do mesmo jeito. Você já está sabendo agora o que diz a palavra do Senhor. Mostrei para você como o Senhor, como a palavra diz sobre a lei de Deus, o que eu entendo, o que eu observo, o que eu vivo. Agora você sabe. E espero que isso não atrapalhe a nossa comunhão como irmãos em Cristo Jesus. Não atrapalhe a nossa comunhão, nossa amizade. Não vai atrapalhar a sua visão sobre mim. Porque a minha visão sobre você nunca vai atrapalhar. Eu estou aqui, eu te amo em Cristo Jesus. Eu estou aqui. Se você quiser um estudo, eu estou aqui. Se você não quiser, glória a Deus, eu estou aqui. Eu sei que você, em sinceridade, tem buscado a palavra do Senhor. E se o Senhor quiser, se apraza a Ele, fazer com que você venha compreender o que Ele me permitiu compreender, assim será na sua vida. Para a glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus, você seja abençoado, a sua família, a sua casa, a sua vida. E eu estou aqui, tá? Para te ajudar no que precisar, para responder qualquer dúvida à vontade. Só me mandar mensagem em particular. E eu continuo seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus. E te amando e orando pela sua vida. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.